Vamos abrir nossas Bíblias. Abramos nossas Bíblias. Em Hebreus, a gente está numa viagem em Hebreus, né? Hebreus 11. Literalmente uma viagem. Texto muito rico, falando do povo de Israel, homens que servem de exemplo de fé. O exemplo de fé, que o autor chama aqui de heróis da fé. Nós estamos nós vamos ler hoje Hebreus 11, do 23 ao 29. Nós estamos falando de Moisés, com esse tema: a fé que vence o mundo, a fé que vence o medo, a fé que vence o mundo. Hebreus 11, do 23 ao 29. É um texto rico. Nós temos que voltar algumas vezes no Antigo Testamento, porque a história de Moisés está centralizada lá, nos livros de Êxodo e Deuteronômio. Mas nós já vimos até o versículo 27. Nós vamos dar uma olhada, revisar o que a gente viu no estudo passado, e vamos terminar o verso 28 e 29 hoje, com esse tema: a fé que vence o mundo. Eu gostaria de ler os versículos pares e que a amada igreja lesse os ímpares. Hebreus 11, do 23 ao 29. Amém? A palavra de Deus diz assim: pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido pelos seus pais durante 3 meses, porque viram que ele era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Verso 25: preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Amém? Até aqui a leitura da palavra. Deixa eu lembrar algumas coisas que nós falamos no estudo passado. A vida de Moisés é dividida em 3 partes, 3 etapas. 3 etapas de 40 anos, como eu falei no estudo passado. Moisés passou 40 anos no palácio, foi criado pela filha de Faraó. Moisés, depois disso, foi defender um judeu, matou um egípcio, fugiu para o deserto, para Midian, casou com Zípora. A gente lembra do seu sogro, que era Jetro, conhecido. E Moisés foi levantado por Deus para cuidar de ovelhas durante 40 anos. Isso já era uma preparação para depois cuidar das quase 2.000 ovelhas de Deus que saiu da terra do Egito. Então ele passou mais 40 anos conduzindo o povo, tirando o povo da escravidão. O povo passou 40 anos no deserto e Moisés conduziu esse povo durante 40 anos, o povo de Deus. Tudo isso apontava para quê? Para Cristo. O que Cristo fez por nós, nos libertando da escravidão do pecado. Como aqueles homens foram libertos. É interessante que os escritores vão falar que ele é o libertador do povo de Deus. Só que viria o perfeito, que é Jesus Cristo, para nos livrar da condenação eterna dos nossos pecados. Moisés era um tipo que apontava para o Salvador. Tudo aquilo que foi dado na lei, 613 leis que foi dada, Jesus Cristo cumpriu. Jesus Cristo é o cumprimento da lei. Então, Moisés apontava para aquilo que viria, que era o perfeito.
Moisés mesmo, a gente tem que lembrar que Moisés escreveu o quê? Os 5 primeiros livros da Bíblia. E a gente está lembrado de quem foi que escreveu Gênesis 3,15? Moisés. Nasceria o menino que esmagaria a cabeça da serpente. Então Moisés escreveu e sabia de tudo que o Messias passaria. O Pentateuco, os primeiros 5 livros, aponta para Cristo. Quando você lê Gênesis, ali já tem o plano de salvação em Gênesis, que foi escrito por Moisés, revelado e inspirado por Deus. Lá em Gênesis, quando o homem cai, quando o pecado entra no mundo, quando Deus faz a promessa que o Messias viria, até a chegada do Messias para nos libertar da condenação. Então Moisés sabia que o Messias, quem era o Messias? E ele foi levado ao deserto, escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. No estudo passado, a gente falou esse texto aqui vai marcar 5 episódios, ou 5 atos da vida de Moisés, que vai falar de fé. O primeiro ato, ou o primeiro episódio, está no versículo 23, só para a gente relembrar o que a gente falou, o que é que ele diz no verso 23, ó. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido pelos seus pais durante 3 meses, porque viram que ele era um menino bonito, ou formoso. A melhor palavra aqui é formoso. Lá em Atos, Estevão vai dizer que Moisés era um menino formoso aos olhos de Deus. E sempre foi, tanto que ele foi levantado como libertador do povo de Deus. Ele diz assim: e não temeram o decreto do rei. O primeiro ato de fé aqui não é de Moisés, a gente viu aqui, mas é dos pais de Moisés. Os pais de Moisés foram contra o decreto de Faraó. O que é que ele diz? E não temeram o decreto de Faraó. Moisés nasceu num tempo difícil, num tempo de opressão, de tirania, onde todos os bebês, meninos, hoje a gente tem que deixar até claro, menino estava sujeito à morte. O decreto era para que matasse todos os bebês homens, todos. Então ele nasceu num tempo de crueldade, num tempo de tirania. Quando Moisés nasceu, o Faraó tinha determinado que as parteiras, hoje nós não vamos ler os textos, esses primeiros, porque nós lemos na outra aula, senão a gente não vai terminar os 2 versículos. Eu estou só relembrando. E o decreto era que todo menino fosse morto, jogado no rio Nilo. Então é nesse ambiente que Moisés nasce. Todas as crianças teriam que morrer pelo decreto do rei. As parteiras tinham que matar as crianças. Só que os pais de Moisés não aceitaram o decreto do rei. Olha o que é que diz, ó. E não temeram o decreto do rei. Eles não temeram, isso é fé. Mas por quê? Se fosse meu filho eu faria também. Mas se você escondesse seu filho naquela época, toda a família seria morta. Porque era um tirano. E o tirano tem que prevalecer a ordem dele. Só que esses pais de Moisés não temeram. Quem eram os pais de Moisés? Joquebede e Arão. São os pais de Moisés. O que foi que eles fizeram? Traçaram um plano para livrar aquele bebê da morte. A gente lembra da história de Moisés, né? Que é colocado na cestinha, colocado no rio Nilo. Miriam vai acompanhando Moisés para ver se não acontecia nada. E a cestinha foi levando. A filha de Faraó pega Moisés e adota Moisés. E é interessante a esperteza de Miriam. Miriam foi lá e disse: eu sei quem pode amamentar ele. E adivinha quem amamenta Moisés? Joquebede, a própria mãe. Aos planos de Deus, não falham e não tardam. Todas as promessas de Deus serão cumpridas em nossas vidas. Isso é fé. Esses pais tiveram fé. Eles foram contra um tirano. Por isso hoje nós não nos moldamos. Por isso nós somos contra o aborto. Nós somos contra a matança de bebê que acontece no mundo hoje. Somos contra, totalmente contra. Miriam acompanhou. E a criança foi amamentada por quem? Joquebede.
E o que era que Joquebede ensinava a Moisés? Falava de Deus. Esse é o papel dos pais, falar de Deus desde o princípio. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Então, quem tem que ensinar em primeiro lugar são os pais, e não o pastor, e não os líderes do ministério infantil. É porque querem colocar a carga em cima de quem? Da igreja. Aí você está indo contra quem? Contra a Bíblia. A Bíblia diz: ensina os teus filhos no caminho que eles devem andar. O papel é do pai, o papel é da mãe. A igreja chega e complementa com a palavra de Deus, mas a responsabilidade é do pai. Mas voltando aqui para o texto, em que consistiu a fé dos pais de Moisés? Em desafiar aquele tirano. Eles não temeram o decreto do rei, não. Eles foram contra o decreto do rei. E esse menino, ele era bonito aos olhos de Deus. Olha o que é que diz, verso 23 ainda: porque viram que o menino era formoso. Estevão vai dizer lá em Atos 7, eu não vou abrir, que Moisés era formoso aos olhos de Deus. Está lá em Atos 7, mas a gente vai prosseguir para a gente chegar no ponto que são os 2 últimos versículos. Qual a lição que nós tiramos para hoje? Qual a lição que nós tiramos para hoje? A lição de fé dos pais de Moisés é: não tema os homens que podem matar o corpo, mas temam a Cristo, aquele que pode lançar a alma no inferno. Nós não temeremos a homens, não temeremos a governos que se levantam, governos tiranos, porque Deus é o Senhor da nossa história. Não temeremos, não retrocederemos, não voltaremos atrás com as ameaças. Toda vez que aparecer uma ameaça contra a sua família, lembre-se dos pais de Moisés. Os pais de Moisés, Joquebede e Arão, são exemplos de fé que nós temos que seguir dentro da igreja. Eu vou repetir: quando a Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, não é o mundo que testemunha contra nós, não. É o testemunho desses homens, o que eles fizeram, é exemplo para a igreja hoje, é exemplo a ser seguido. Pastor, qual o exemplo maior? Cristo. Mas a Bíblia traz esses homens imperfeitos, homens e mulheres comuns, como nós, para mostrar que nós podemos também perseverar até a morte, não recuar, não olhar para trás. Segundo ponto, segundo ato, está da vida desse texto aqui, que fala sobre Moisés, está do verso 24, do 24 até o 26. E o que é que vai falar? A fé que prevalece. Há momentos que nós temos que tomar decisões. A fé, ela traz a igreja a tomar decisões. E o que foi que Moisés fez? Do verso 24 até o 26. Moisés, ele renunciou o seu status de príncipe do Egito. Ele tinha o status de poder, príncipe do Egito. Ele renunciou aos prazeres temporais desse mundo para ficar o quê? Para se identificar com o povo de Deus. Moisés olhava para o futuro. Meus irmãos, nós temos a garantia do presente, porque Cristo morreu na cruz por nós, mas nós temos todas as certezas que um dia chegaremos na casa do Pai. O crente, ele tem que olhar para frente, para o futuro, que nem Moisés olhou. Moisés não quis se deliciar com os prazeres momentâneos, o luxo do palácio, os prazeres temporais. Por quê? Porque vai passar. A fé, a mesma fé que seu pai teve, Moisés teve. Moisés recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. O que é que diz? Verso 24. Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele recusou o status. Muitas pessoas estão na igreja por causa de status, não por causa de Cristo. O status acaba, Cristo não. Nós somos aqui pó, e para o pó nós voltaremos. Nós temos que fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Moisés preferiu sofrer com o povo de Deus, numa época que não existia futuro para os hebreus. Estavam debaixo do feitor, do chicote do feitor. Trabalhavam de 4 da manhã a 8 da noite. E ele preferiu o quê? Estar ao lado do povo de Deus. Olha o que é que diz no verso 25.
Verso 25: preferindo ser maltratado, junto com o povo de Deus. Ele preferiu ficar ao lado do povo de Deus. Por quê, pastor? Porque o luxo do palácio ia passar. O paganismo, as oferendas do palácio ia passar. Moisés não buscou os seus objetivos materiais, mas ele buscou os seus objetivos espirituais. Ele sabia para quem ele estava olhando, e é isso que nós temos que fazer. Saiu da abundância, da riqueza para a pobreza, mas os humilhados serão exaltados, meus amados irmãos. Aqueles que se humilhar diante da potente mão de Deus será exaltado. Preferiu, olha o que é que diz aqui, sofrer junto com o povo de Deus. Foi isso que Moisés preferiu, em vez da luxúria dos palácios, em vez da imoralidade que existia naquele povo do Egito, aquele povo egípcio. Ele preferiu estar junto com o povo de Deus e não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele não queria status. O que ele queria, pastor? Estar junto com o povo de Deus. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que ter prazer em estar junto do povo de Deus. Como diz Hernando Dias Lopes: quer medir a temperatura de uma igreja do povo de Deus? Quer medir a temperatura? Olhe o culto de adoração e olhe o culto de doutrina. Aí você vai medir a temperatura da igreja. Aqueles que ainda querem aprender e ser ensinados, aqueles que ainda falam com Deus coletivamente, é isso que vai medir, e não domingo à noite. É isso que vai medir a temperatura. Moisés não quis ficar, voltando, com luxo e o paganismo, não. Preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus. Olha o que é que diz no verso 26, para a gente terminar essa parte. Ele entendeu ser desprezado por causa de Cristo. Era uma riqueza maior. Ele sabia quem era Cristo. Ele estava atrás das suas riquezas, o quê? Espirituais e não materiais. Por quê? Porque as riquezas, os tesouros desse mundo aqui vão passar, mas a cidade de fundamentos não. A cidade de fundamentos, a cidade onde vai ter a glória de Deus presente, que é mais valioso do que todas as joias preciosas. Tem pessoas que pensam que as ruas vão ser de ouro. Não precisa de ouro lá não é de ouro não, ali é simbólico. A glória de Deus lá é maior do que todas as riquezas desse mundo. Vai estar lá Deus, a glória de Deus. Aí tem pessoas que dizem: eu vou andar nas ruas de ouros. Tem até uma música. Não, a glória de Deus é muito maior do que todas as joias preciosas. É simbólico o que ele está falando. Simbólico, porque a glória de Deus é maior. É isso que nós vamos experimentar. Olha o cara que ele contemplava aqui, ó. Uma recompensa. Essa palavra em algumas Bíblias está galardão, e é isso. Nós temos um galardão garantido. O que é isso, pastor? Só em você estar junto com Cristo, seu nome será mudado. Juntamente com Cristo, você vai usufruir de tudo. Lá não haverá dor, angústia, decepção. Não, lá vai ser gozo, e nós vamos glorificar a Deus. Qual era a recompensa? As promessas que Deus nos promete. As promessas de Deus é a recompensa maior. A vinda, vida, morte, ressurreição e ascensão de Cristo. E que um dia nós estaremos face a face com Ele. Aonde, pastor? Na cidade de fundamentos. Moisés olhava para o futuro. Moisés olhava para o céu e não para os tesouros temporais. Não, vai passar. Ele idealizava o quê? Olha o que é que diz aqui, ó. Contemplava a recompensa, contemplava o galardão. E esse galardão é só quando nós chegarmos em casa, na casa do Pai. É isso que nós temos que contemplar. Essa promessa que nós temos que nos apegar. Moisés estava olhando para onde? Para o futuro. Nós temos a garantia do presente, porque Cristo morreu por nós, para garantir o futuro na cidade de fundamentos. Ele trocou, meus irmãos, todas as riquezas materiais pelas riquezas espirituais.
Ele entendeu o que é ser desprezado por causa de Cristo. Olha o que é que diz no verso 26, ó. Ele entendeu o que é ser desprezado por causa de Cristo. Claro que ele sabia, foi ele que escreveu os 5 primeiros livros. Ele sabia que o Messias era o Todo-Poderoso que voltaria com o cetro na mão, mas ele sabia que esse mesmo Messias seria o servo sofredor, que ele teria que sofrer em nosso lugar, que ele teria que te substituir, me substituir, substituir cada um de nós. Moisés sabia disso. Moisés sabia que Jesus era Senhor, mas Moisés sabia que ele era o servo sofredor, que haveria de passar por tudo aquilo que Cristo passou, insultos, sofrimentos, angústia, decepção, dor. Ele escolheu o quê? Ser desprezado por causa de Cristo. É isso que nós temos que entender, que tudo isso aqui vai passar. Se nós nos apegarmos com as coisas temporais daqui, nós não estamos vendo o invisível de Deus, o Deus do invisível, aquele que é invisível, mas é real. Nós temos que nos apegar com as coisas celestiais. Ele preferiu ser opróbrio de Deus, desprezado, a palavra aí é desprezado, ou opróbrio, desprezado, afrontado por causa de Cristo, injuriado por causa de Cristo. Por que tudo isso, pastor? A fé, meus amados irmãos, contempla riquezas maiores. Que riquezas são essas? Espirituais, nas regiões celestiais, não é aqui na terra. A recompensa, o galardão, recompensa, a palavra ali é galardão, a recompensa maior. Qual é a recompensa maior do crente? Eternidade, imortalidade, estar junto com Cristo, face a face com Cristo e ser servido por Cristo. O que é que você quer mais na sua vida, meu amado irmão? Se você tem todas essas garantias, o terceiro ato está no versículo 27, só para a gente relembrar, a gente já viu isso. A fé que não teme, e nós também não temeremos. Versículo 27 é o que é que diz: pela fé Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado, não teve medo, com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Moisés olhava para o que é visível, né? Para as coisas materiais, para o invisível, para o Deus eterno, imortal, invisível, mas real. Era para isso que ele olhava. Por quê? Porque ele esteve com Deus várias vezes, face a face, na presença de Deus, face a face com Deus. Ele nunca viu Deus. Por que ele nunca viu Deus, pastor? Deus é Espírito. O Deus eterno, invisível, mas real. Mas ele sabia que aquele Deus existia, que Deus falava com ele face a face. Ele não temeu. A fé verdadeira está ligada a quê, pastor? A crer e obedecer. Toda fé está ligada a isso. Porque se eu creio e eu não obedeço e não faço a vontade de Deus, isso não é fé. Isso é fazer a minha vontade. Mas o que é que Moisés faz? Obedece. Claro que tudo isso acontece mediante a graça. É a graça de Deus que nos alcança. Moisés abandona o Egito. Olha o que ele diz aqui, verso 27. Moisés abandonou o Egito, não ficando com medo. Ele não teve medo. A fé que não tem medo, nós vamos enfrentar. Pela fé ele enfrentou Faraó, foi várias vezes lá. Pela fé, Deus mandou 10 pragas para aquele povo egípcio. Por causa do coração duro, não só de Faraó, mas de todo aquele povo. Por quê? Por causa do paganismo. 10 pragas que tinham a ver com o quê? Com os deuses dos corações dele. Todas aquelas 10 pragas tinham a ver com deuses que eles criaram no coração. Aí tem pessoas que dizem, mas Deus é mau. Não, Deus deu 10 oportunidades a Faraó se arrepender. E o que era que ele fazia? Endurecia o coração. E Deus, ele levantou o quê? Juízo. Pela fé, Moisés não teve medo. Pela fé, Moisés ficou firme. Pela fé, ele não retrocedeu e não teve medo do Faraó. Pela fé, Moisés não desistiu, mas conduziu o povo, tirou o povo da escravidão do Egito. Sempre o problema é da humanidade. O povo, quando foi, começou a murmurar.
40 anos murmurando no deserto. Foi libertado da escravidão e passou 40 anos murmurando. Olha o que é que ele diz no finalzinho do verso 27. Olha o que é que ele diz, meus amados. Pois permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Moisés estava olhando para Deus. Moisés já tinha ficado face a face com Deus. Isso depois, né? Que é interessante que Moisés só veio conhecer verdadeiramente Deus aos 80 anos. 40 anos no deserto, 40 anos cuidando das ovelhas de Jetro, e depois tem um encontro com Deus. Deus chama ele: Moisés, tira as tuas sandálias, porque onde tu pisa é terra santa. É interessante que há tempo para tudo. Moisés só conheceu Deus aos 80 anos de idade. 80 anos. Ele olhava para o invisível. Ele viu o faraó fisicamente, com seu poderio militar, mas ele não se amedrontou, não, porque ele sabia que o invisível, o Deus que é invisível, mas real, era quem conduzia a vida dele. O ângulo da fé de Moisés era o invisível de Deus, aquele que conduz as nossas vidas. Vocês lembram de Jó? Todo o sofrimento de Jó, no final da história de Jó, lá no capítulo 42, eu te conhecia por ouvir, agora os meus olhos te veem. Pela fé nós cremos que Deus existe, que Deus é o invisível, mas é real. Ele habita em nós como o Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo veio e morreu por nós, e os nossos olhos um dia virão aquele que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, porque Ele é o próprio Deus. Pela fé nós sentimos, pela fé nós vemos esse Deus real, que conduz a história da sua igreja. Deus imortal, invisível, mas real. A confiança de Moisés estava em Deus e não um ditador humano. Por isso nós temos que nos apegar a Deus, porque aparecerão vários ditadores, como tem na Venezuela, na Nicarágua. Quando você vai para esses países que perseguem cristãos e matam cristãos. Mas Moisés não teve medo desse homem, com seu poderio militar. A maior potência daquela época era o Egito. O problema é que homens e mulheres, eles querem pegar, sentir o palpável, o factível, e os crentes não. Eles sabem e olham com fé para aquele Deus que é invisível, e sabe que todas as suas promessas serão cumpridas em nossas vidas. Nós sabemos disso, porque a garantia está no próprio Deus que prometeu. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele cumprirá. No meu tempo, no tempo de relógio, no Cronos, não é. É no tempo de Deus. Todas as promessas de Deus serão cumpridas em nossas vidas, no tempo dele. O quarto ato, aqui quando a gente parou, vai dar certinho o tempo da gente terminar. Versículo 28. A fé inabalável, a fé que crê no livramento. E nós temos que nos pegar nisso, ó. A salvação sempre foi pelo sangue. Olha o que é que diz o verso 28. Verso 28. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, porque o exterminador, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Então ele creu em quê? No sangue do Cordeiro. No sangue do Cordeiro. Ele creu que aquele sangue daquele Cordeiro lá, que Deus mandou ele passar nos umbrais e nas vigas das portas, poderia salvar os primogênitos. Aqui ele está falando da Páscoa, da celebração da Páscoa. Isso vai estar lá em Êxodo 12, do 1 ao 20. Seria bom a gente ler. Vamos ler esse texto, porque tem mais outra sentença só, dá para a gente ler. Hebreus 12, perdão. Êxodo 12, estou deixando os meninos da mídia ali doido. Êxodo 12, do 1 ao 20, irmão. Do 1 ao 20, vamos lá? Eu vou ler os ímpares e gostaria que os irmãos lessem os pares. O Senhor disse a Moisés e a Arão, na terra do Egito:
falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. O cordeiro será sem defeito, apontava para o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Preste atenção aqui, pegarão um pouco do sangue, e passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerão. Versículo 9. Não coma do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Vou ficar até aqui. Aqui já deu para a gente entender tudo, né? Pegue um cordeiro, mate, coloque nos umbrais, nas vigas das casas. Eu passarei, o próprio Deus. Aqui o autor vai dizer o exterminador, o anjo do Senhor, passa. Por isso o nome da Páscoa, passagem. Deus passou e preservou quem? Os filhos dos israelitas. Preservou e matou todos os primogênitos. Essa era a 10ª praga. O sangue do cordeiro. Qual foi a fé de Moisés aqui? Ele creu que o sangue poderia salvar o povo hebreu. Essa é a fé de Moisés. Consistiu em crer no sangue, consiste em obedecer e fazer a vontade de Deus. Ele pega o cordeiro, mata o cordeiro, coloca nos umbrais da casa e crê que aquele sangue ali poderia salvar todos os primogênitos. É isso em que consiste a fé. Nós estamos crendo verdadeiramente que o sangue do Cordeiro de Deus já nos remiu completamente, já nos purificou. Somente o sangue do Cordeiro de Deus pode nos salvar. Então o que é que você vê? Que a fé está ligada à ação. Moisés creu e agiu. Moisés creu e foi lá e fez o que Deus mandou. Por isso a fé está ligada à obediência. Obediência na fé. Fé e obediência andam de mãos dadas. Ele creu que aquele sangue poderia salvar os primogênitos. Hoje é a mesma coisa. Só que hoje nós não celebramos mais a Páscoa. O que é que nós celebramos, pastor? A ceia do Senhor. O dia de domingo, onde Jesus ressuscitou dos mortos. Não, a Páscoa não. Porque o Cordeiro Pascual já veio e já derramou todo o seu sangue por nós. Nós celebramos a ressurreição de Cristo no domingo. Cristo morreu, Ele deu a si mesmo em resgate de muitos. É isso. Esse é o ponto de reflexão. Para que a igreja possa pensar, vamos pensar nessa noite aqui, será que os primogênitos dos hebreus eram melhores do que os primogênitos dos egípcios? Não. Sabe o que era que importava? O sangue do Cordeiro de Deus. É isso que a gente tem que pensar. Nós não somos melhores do que ninguém. Um dia nós estivermos também fora dessas 4 portas. Por isso o papel da igreja é continuar pregando. Um dia nós fomos igual a eles. Nós temos que pregar para que a luz do Evangelho brilhe em seus corações, para que eles sejam alcançados. O que importa é o sangue.
O sangue do Cordeiro que nos lavou e nos redimiu completamente. Os filhos dos israelitas não eram melhor, mas havia uma promessa que aquele sangue poderia salvá-los, e o sangue do Cordeiro de Deus nos redimiu completamente. Somos salvos pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isso, sempre foi pelo sangue. A salvação sempre foi pelo sangue. No Antigo Testamento era os sacrifícios que apontavam para o Messias. No Novo Testamento o Messias veio e cumpriu completamente, cabalmente a vontade do Pai. É isso que nós temos que nos apegar. O ponto de reflexão para a igreja, nesse ponto aqui, é que a igreja tem que pregar o evangelho, anunciar que o sangue de Jesus tem poder para salvar o pior dos pecadores, como era eu e você, antes de Cristo. Não somos melhores do que ninguém. Quando a igreja perceber isso, que tem que ir atrás de almas e que antigamente nós vivíamos igual a eles, a igreja vai alavancar, a igreja vai crescer. Não só em graça, conhecimento e sabedoria, mas em números. Quando nós tivermos compaixão e nos colocar no lugar dessas ovelhas que estão perdidas. Os campos estão brancos. É tempo da igreja colher. É tempo da igreja dar fruto através da pregação da palavra. E o quinto ato é justamente no versículo 29, para a gente encerrar. O que é que ele vai falar aqui? O quinto ato é a fé que atravessa as dificuldades. Tá? O quinto ponto, a travessia do Mar Vermelho. Olha o que é que ele diz aqui no verso 29. Pela fé os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Vamos colocar esse texto aí lá em Êxodo novamente. Irmão Gustavo, Êxodo 14, do 15 ao 25. Vamos ler esse texto só para a gente ter, o texto maior. Eu vou ler os ímpares e gostaria que a igreja lesse os pares, tá? A gente vai ler do 15 até o 20, aí já dá para a gente entender. O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marche. 17. Eis que vou endurecer o coração dos egípcios, para que venham atrás de vocês e entrem no mar. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia adiante dos exércitos de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. É interessante, né, nesse texto aqui, quando a gente leu, que Moisés vai querer orar e Deus diz: diga ao povo que marche. Eu não já fiz a promessa a vocês que vocês chegarão na terra prometida? Diga ao povo que marche. É tempo da igreja marchar também. É tempo da igreja pregar, anunciar, falar. Moisés clamou ao Senhor e Deus diz a ele: diga ao povo que marche. E aquele povo passou. Mais de 1.800.000 pessoas, porque quando saiu do Egito, saiu 600 mil pessoas. Ali só era contado os homens. Quando colocar as famílias, as mulheres e os meninos, passa de 2 milhões de pessoas. Moisés clamou e Deus abriu os caminhos. Quando nós clamamos a Deus, Deus abre os caminhos. Nós temos que ir ao Deus de milagres, aquele Deus que faz e continua fazendo. E foi que aquele povo passou e o exército dos inimigos foram engolidos pelo mar. A
fé que avança, mesmo diante da dificuldade. Meus irmãos, era uma cordilheira de um lado, montanha de um lado, montanha do outro, o exército lá atrás e o mar na frente. Olha o tanto de dificuldade. E Deus disse, qual era a garantia? Vocês chegarão na terra prometida. Deus tinha feito vários e vários milagres, e aquele povo ainda duvidou, e Deus toca Moisés, o teu cajado na água, e diga ao povo que marche. Nós temos que confiar em Deus, a fé que avança, mesmo quando nós temos o mar na frente, mesmo quando nós temos os tsunamis na frente, ou um exército de inimigo atrás. A nossa fé tem que avançar, nós temos que continuar avançando, lutando, caminhando, porque é Deus que vai na frente. A gente viu o texto ali, Deus disse para o povo marchar e veio para trás, ia guiando, e a nuvem de fogo protegendo o povo de Deus. Acontece do mesmo jeito hoje, meus irmãos. Nós estamos protegidos por Deus, é Deus que nos conduz, é Deus que nos conduz. E eu vou terminar com algumas aplicações para a gente depois, aqueles irmãos que quiserem fazer alguma pergunta, tá? Mas eu vou terminar com algumas aplicações para que a gente possa pensar. O que é que nós podemos aprender com a vida de Moisés? É que a mesma fé que Moisés teve é a mesma fé que nós temos hoje. Que Deus é um Deus invisível, mas real. E que toda a confiança está nele. Nossa confiança tem que estar nele. Não em governos humanos e tiranos, mas a nossa confiança tem que estar em Deus, o Deus que labuta por nós, o Deus que luta por nós, o Deus que luta por nós. Lembre-se que a luta não é sua, a luta é de Deus, é Ele que luta por você. Você tem que colocar todas as suas causas diante de Deus, diante de Deus. De onde veio o exemplo de fé de Moisés? De sua mãe Joquebede. Quando Joquebede amamentava o menino, falava de Deus, falava de Deus, falava que as promessas de Deus, todas as promessas de Deus serão cumpridas. Claro que depois Moisés teve um encontro pessoal com Deus, mas o papel de ensinar é dos pais, o caminho que deve andar dos filhos. Esse é o papel. Joquebede ensinou. Depois houve aquele encontro na sarça ardente. O próprio Deus apareceu para Moisés e disse: eu sou o que sou. Como um dia Jesus apareceu para nós, o eu sou, aquele que conduz as nossas vidas. Então, o que é que nós temos que focar? Que o papel dos pais é ensinar, igual Joquebede ensinou Moisés. Essa carta foi escrita, meus irmãos, para pessoas que passavam por problemas e dificuldades, momentos de crises. Muitos estavam retroagindo, voltando atrás aos velhos rudimentos. E essa carta serve de exemplo para a igreja de hoje, para que nós possamos perseverar até a morte e continuar firmes no Senhor. Firmes no Senhor. E nós possamos, meus irmãos, continuar, perseverar, permanecer, porque o próprio Jesus disse: aquele que perseverar até a morte será salvo, aquele que perseverar até a morte dar-te-ei a coroa da vida, como diz Paulo. Uma lembrança aos pais da igreja novamente, a importância de desde cedo você ensinar o teu filho no caminho que deve andar, e esse ensinamento tem que ser acompanhado com testemunho. Não vale aquilo que diz: faço o que eu mando, mas não faço o que eu falo. Não faço o que eu faço. A fé e o ensinamento é acompanhado como testemunho. O testemunho do que Cristo fez por nós. Eu prego, ensino meu filho e vivo. Vivo e prego. Vivo e testemunho. É isso que a igreja tem que fazer. É isso que os pais têm que fazer. Ensinando e tendo vida com Deus. Não é sobre, mas sob a proteção de Deus, sob todas as promessas de Deus. Todas as promessas de Deus serão cumpridas em nossas vidas. Qual o tempo, pastor? No tempo dele. Lembra de Moisés? 40 mais 40, só com 80 anos. Aquele homem foi um instrumento de Deus para libertar o povo de Deus.
Então ainda há tempo, não há idade, para que nós possamos testemunhar sobre Cristo. Esse homem teve a fé dele testada, aprovada, para que depois ele fosse aprovado por Deus. Às vezes nós estamos nesse turbilhão. Até a volta do Senhor será assim. Mas uma coisa é certa, todas as promessas de Deus serão cumpridas em nossas vidas. Outra coisa que eu queria alertar a igreja, para que a igreja não possa deixar de congregar. Como diz lá no verso 10, 25, não deixemos de congregar como é de costume de alguns. Não, é no convívio na igreja, onde nós professamos as nossas fé, onde nós nos fortalecemos. É aqui, nesse convívio, onde nós nos fortalecemos, onde nós confessamos que há um só Deus. É aqui que nós somos encorajados a vencer as dificuldades, o desânimo, o medo. Nós temos que estar juntos, unidos em harmonia, principalmente nesses tempos que nós estamos passando. Nós tivemos uma sucessão, uma saída do nosso pastor. Estamos caminhando. É tempo da igreja estar mais unida do que nunca. O pensamento principal da igreja tem que ser o pensamento de Cristo, não de homens. A minha direção tem que ser a direção da Bíblia, não a minha vontade. A minha direção tem que ser a vontade de Deus na minha vida, não por privilégios ou por aparência, não, mas que a vontade de Deus seja cumprida na vida dessa igreja. Os mais velhos sabem do que já aconteceu aqui hoje, já aconteceu aqui antes. Nunca é tarde para lembrar. Nunca é tarde para lembrar. Cuidado com a tomada de decisão. Tome uma decisão guiada pelo Espírito Santo, não segundo a minha vontade e o meu querer. É decisão do céu. Estão orando para tomar essa decisão? Estão jejuando por essa causa maior? Porque essa causa é maior. É o futuro do corpo todo. Claro que o cabeça dirige tudo, mas a igreja tem que estar olhando para Cristo. Cuidado com a tomada de decisão errada ou dos pensamentos errados. E para isso, pastor, o que é que nós precisamos? Meditar na palavra de Deus diariamente, constantemente, orar sem cessar, porque alguns irmãos têm a fé esfraquecida, porque às vezes alguns encolhem e murcham diante do primeiro ou da primeira dificuldade ou da primeira oposição que acontece, por falta disso aqui. Por falta disso aqui. O pastor pegou e trouxe um caixão para a igreja e botou um espelho. Ele foi o primeiro a se olhar. Disse que a igreja estava morta, que a igreja estava morta. Aí botou um caixão no meio. Isso tem lá no livro de Apocalipse de Hernando Dias Lopes. Aí convidou a igreja todinha. A igreja começou todinha a vir olhar para o caixão. Quando vinha, tinha um espelho. Aí disse: é você. Você não faz parte da igreja? O enterro da igreja. Aí depois ele trouxe 2 tubos de oxigênio. Aí ele botou uma máscara nele. Ele disse: o pastor já está morto também. Por isso a igreja tem que se focar no Senhor, para ela não murchar, secar e desaparecer. Ou vocês pensam que Deus não tira o candelabro? Cadê Coríntios? Cadê Efésios? Está lá na Ásia. Deus tirou e mandou lá para a China. Deus, ele faz o que ele quer. Ele é o dono da igreja. A igreja não tem dono. O dono é Cristo. Nós temos que nos apegar nele, olhar para ele, olhar para o invisível, ao Deus eterno, imortal, invisível, mais real, para que o extraordinário de Deus aconteça na vida da sua igreja. A igreja alicerçada em Cristo, conduzida por Cristo, não por decisões humanas, não, mas por Cristo, que é o cabeça da igreja. Por isso, a palavra de Deus é o que conduz a igreja de Cristo. Ela está sobre qualquer autoridade humana. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, medite na Bíblia de dia e de noite, para que você não possa tomar nenhuma decisão errada vindo no seu coração, decisões humanas. O fortalecimento da igreja está através da sua palavra e através da oração, não só no teu quarto, individualmente, mas orando coletivamente. O que foi que esses homens, grandes homens, fizeram?
Na hora da dificuldade se reuniam, jejuavam, oravam, e a resposta vinha do alto do céu, e a igreja continuava, e os reinos eram abalados. Os reinos são abalados. Mas ai daquele que se levanta contra a igreja de Deus, serão quebrados, abatidos. Todos serão. Lembram do hino de Maria? Deus exalta os humilhados e abate os arrogantes. Ele vem de cima para baixo. Deus trabalha da forma que Ele quer. Que nós possamos nos apegar nisso. E a última aplicação é para a igreja que possa pensar. Às vezes nós estamos passando por dificuldades, por problemas. Deixa eu te dizer uma coisa. Todos nós temos problemas. Foque em Cristo. Não foque nas circunstâncias. Não tire os olhos de Cristo. Porque todas as promessas dele serão cumpridas nas nossas vidas. O sol voltará a raiar, a brilhar. No tempo dele. Não tire os olhos de Cristo. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele começa e ele finaliza. É isso que tem a ver quando diz: ele é o autor e o consumador. Ele é o começo e o fim. Alfa e ômega. O primeiro e o último. Aquele que era, é e há de vir. Em glória, poder, majestade. Cristo, os olhos em Cristo, somente em Cristo. Para que Ele possa continuar conduzindo a sua igreja. Ele tem a igreja nas suas mãos. Ele é o dono da igreja, é o cabeça, é aquele que direciona. Que nós possamos pensar como igreja, coletivamente. Para que Deus possa continuar mantendo e sustentando a PIB Araripina, que seja conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Fiquem à vontade. Ô, irmã Luísa. Irmã Luísa, deixa eu pegar aqui o microfone para você, que Giliardi teve que sair em missão. Não está aqui, mas está chegando já. Darlon já se levantou ali, né, Darlon? Meu diácono. Boa noite. A paz. Pastor, a gente estava só se questionando a respeito de alguns versículos de Êxodo 12, quando ele fala o seguinte: naquela mesma noite, e pelo Egito, e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, executarei o juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O próprio tá falando isso, certo? Sim. Só que eu me lembrei. Oi, tá falhando. Tá chegando o microfone aí, Luísa. Vou bebendo uma água aqui enquanto tu pensa aí na pergunta, que vai dar certo agora. Vamos lá. Oi. E aí, eu me lembrei do que eu escutei a minha vida inteira, que seria o anjo da morte que passaria por lá, e eu fui pesquisar qual era o versículo, e é o versículo 23 de Êxodo 12 também, quando ele fala: quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, até aqui ok, que está igual ao versículo 12, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. E lá em Hebreus também fala, em Hebreus 11, o 28, pela fé celebrou a paz, que fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Se ele fala no versículo 12 que é o próprio Senhor que matará, sim, quem seria esse destruidor ou o anjo da morte, como vem falando em algumas outras versões? É o próprio Senhor? É o próprio Senhor. É porque as versões mudam, mas toda vez que tem o anjo do Senhor, na tradução já está com A maiúsculo. É o próprio Senhor. Quem é dono da vida e da morte? Quem tem poder sobre a vida e a morte? Deus. É o próprio Senhor. Aquele que dá a vida, aquele que tira a vida. É o próprio Senhor que passa. Mas havia a promessa. E isso tudo é bom, irmã, porque algumas igrejas de linha, elas falam isso mesmo: é o anjo da morte. Mas quem tem a chave da morte e da vida na mão, lembra lá em Apocalipse? Jesus. É o anjo do Senhor, o próprio Senhor que passa.
É Ele que dá a vida, é Ele que tira a vida. As pessoas às vezes pensam que não, é porque ficam muito pensando que são diabos ou demônios. O diabo não tem poder não. Lembra de Jó, que ele disse, pode ferir, mas não pode tocar na alma. Só quem tem direito sobre a nossa alma é o Senhor. Ali era o próprio Senhor. Mas tudo aquilo ali por causa do coração duro de Faraó. Endureceu o coração. Lembra que foi a última praga? Praga, bola de fogo descendo do céu, rãs, piolhos. Cada um daquele Deus ali, cada um daquilo ali era um Deus que tinha. O Deus dos piolhos, o Deus da mosca, a idolatria do coração. E Deus dando uma oportunidade. Aí ele disse, eu vou passar. E o significado de Páscoa é isso, passar. Ele passou e só feriu os egípcios só. Mas é o anjo do Senhor. Amém. Mais alguém? Diego? Ainda bem que todo mundo entendeu, como disse o pastor Hélio, né? Vamos orar então em nome de Jesus. Irmão Daniel, quer fazer alguma pergunta, irmão Daniel? Alguma pergunta, meu amado? Você já está congregando conosco, fica à vontade. Os irmãos Saldo, que nosso amado é lá da PIB Petrolina, está conosco aqui já vem alguns cultos, está aqui em Araripina, já está nos visitando já. Mas é isso aí, Deus ele está no controle de tudo, todas as promessas de Deus serão cumpridas em nossas vidas, no tempo de Deus. Vamos orar em nome de Jesus? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás no céu, nós te louvamos, Deus, nessa noite. E bendizemos, te agradecemos, ó Deus, pelo teu amor, tua graça, as tuas misericórdias, ó Deus. Porque o Senhor deixa, ó Deus, o testemunho desses homens comuns, mulheres comuns, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, olhar para a fé desses homens, mas olhar para aquele que é Senhor da nossa fé, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó Deus, que a tua igreja seja conduzida por Cristo, que é o cabeça dessa igreja, como vem sendo conduzidas, ó Deus, durante esses 51 anos de história. Que a tua mão poderosa esteja estendida sobre essa igreja. Ó Deus, nos dá, ó Deus, espírito de ousadia, nos dá a humildade, ó Deus, para que nós possamos entender mais e mais do Senhor. Porque aqueles que mais crescem espiritualmente é aqueles que têm dependência do Senhor. Que a tua igreja aprenda, ó Deus, a ser dependente de ti. Que a tua igreja seja uma igreja, ó Deus, que ame de fato e de verdade. Mas que a tua igreja aprenda mais e mais qual é a tua boa e perfeita vontade nas nossas vidas. Nos conduz, ó Deus, em segurança para os nossos lares, ó Deus. Que o Senhor esteja fortalecendo aqueles que estão cansados, sobrecarregados, abatidos, ó Deus, que o Senhor coloque de pé o cansado, que o Senhor levante o abatido, que o Senhor renove a nossa esperança, ó Deus, não renove a nossa fé, esperança, certeza, ó Deus, que o Senhor fará e cumprirá todas as suas promessas nas nossas vidas. Nos conduz em segurança, ó Deus, em temor, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Nos conduz com o teu braço forte, com a tua destra fiel, para que a tua igreja, ó Deus, seja uma igreja dependente, que a tua igreja esteja, ó Deus, no mais alto lugar, que é debaixo da tua potente mão, sendo humilhados, ó Deus, porque os humilhados serão exaltados, e todas as tuas promessas serão cumpridas. Que a tua igreja aprenda, ó Deus, que essa fé que nós temos está acompanhada de obediência, porque a fé sem obras é uma fé morta. Que nós possamos, ó Deus, ser conduzidos espiritualmente pelo Senhor. Moisés contemplava o tesouro maior, que era o tesouro espiritual nas regiões celestiais. Ó Deus, nos fortalece, perdoa os nossos pecados, ó Deus, as nossas falhas, omissões, aquilo que não te agrada, aquilo que não te apraz. E que o restante dessa semana seja uma semana abençoada e abençoadora. Nos leve em paz para os nossos lares, no nome santo e poderoso de Jesus. Deus nos abençoe, meus irmãos, em Cristo.